Você que acabou de chegar, hoje falaremos sobre um tema muito importante para a sua alma e com isso gostaríamos de abençoar você e sua família. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos eles. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. É um prazer estar aqui novamente falando com vocês. Olá, pastor. Olá a todos. Hoje nós vamos ler capítulo. Nós vamos ler Gênesis 35. É um episódio que tem muita revelação de coisas que acontecem com Jacó e sua família. Coisas muito importantes. Depois dessas coisas, Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias de teu irmão Esaú. Então aqui ele começa o capítulo dizendo que depois dessas coisas, ou seja, tudo aquilo que havia acontecido em Siquém, na cidade de Siquém. Diná foi desonrada e os seus irmãos então provocaram uma grande matança ali na cidade, matando todos os homens da cidade. É o que está no episódio anterior. E aí então Jacó está no estado de muita preocupação e medo. Então o Senhor surge nesse momento, nesse capítulo agora, para falar com ele. Nesse momento aqui, Deus vai animar Jacó a seguir para Betel, para que ele estabeleça lá um altar. Jacó vai dar então culto a Deus naquele lugar, conforme o voto que ele já tinha feito ali no capítulo 28 de Gênesis. Então disse, pois Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Quando foi para ele sair da casa do sogro, o Senhor aparece a ele e manda que ele saia dali e volte à terra do seu pai, porque ele estava vendo tudo que Labão estava fazendo com ele. E ele saiu. Agora, depois desses eventos que aconteceram no episódio passado, o Senhor também viu que ele estava muito triste. O Senhor chama ele novamente e fala: saia daí e volte para Betel. Ele foi. Ele assume a liderança espiritual da família. A gente percebe que até agora ele tinha sido um bom trabalhador, um bom marido, mas agora ele vai ser também aquele sacerdote da família. Ele vai tomar nas suas mãos as rédeas da vida espiritual da família. Então ele vai começar a fazer uma limpeza. Ele dá uma ordem: livrem-se. Ele vai pedir para que eles tirem tudo aquilo que desagrada a Deus da vida deles e que eles estejam preparados para esse culto. Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês e purifiquem-se e troquem de roupa. Então, havia ali deuses estranhos que podia provocar o zelo de Deus, porque Deus é um Deus zeloso. Ele se aborrece quando seus servos se voltam para outros deuses. A gente vê lá em Êxodo, quando eles construíram aquele bezerro de ouro, o que aconteceu. Muitas coisas ruins ali, inclusive mortes por causa daquilo. Então, aqui a gente já vê que começa essa questão da idolatria, começa a ser atacada aqui por Jacó. Jacó pede a eles que tirem todas as coisas. E no verso 4, então entregando a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém. Provavelmente eles aprenderam, os filhos de Jacó aprendem esse costume com seu avô, lá em Padã Arã. Porque o avô tinha amuletos, o avô tirava sorte, o avô tinha também os seus terafins que Raquel os roubou. Então, provavelmente, eles adquirem esses costumes com o avô. E agora, então, como você disse, ao assumir o culto e ser o líder espiritual da família, ele faz uma convocação e manda que eles entreguem tudo. Tirem tudo
Coloquem roupas limpas, quer dizer, vamos mudar de atitude, vamos mudar a maneira que vocês estão andando. Para estar na presença de Deus assim, de uma nova forma. E a gente tem que lembrar também que aquelas pessoas que vêm de Siquém, aquelas mulheres e aquelas crianças, elas também vêm trazendo todos os seus deuses, todas aquelas coisas que eles tinham. E suas argolas. Eles têm que ser reeducados espiritualmente. Exatamente. Eles têm que começar a entrar em contato com as verdades do Deus vivo. Do Deus de Israel. Tem que assumir agora o lugar da liderança. E ele então ajunta tudo isso. Talvez aí também foi uma oportunidade para Raquel jogar os terafins que ela traz da casa do pai dela. Deus deu uma oportunidade antes dela morrer dela fazer isso. Eles vão servir a Deus aí em Betel numa forma de culto, onde Deus vai ser adorado, onde Deus vai ser apresentado para eles todos, como sendo o Deus de Abraão, de Isaac e agora de Jacó e Israel. Que aí nós estamos falando de uma pessoa só. E ele enterra tudo isso numa grande árvore, próximo a Siquém. E a gente sabe que ali haviam árvores onde eles prestavam culto. E numa daquelas árvores ali, ele então enterra todas essas coisas. E no verso 5, que foi um verso que nós citamos no episódio passado, quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Então aí Deus está diante deles, os guardando de dia e de noite. Ninguém pode mexer com eles. É o Senhor que toma a sua dianteira, é o Senhor quem os defende, é o Senhor que os capacita a lidar com seus inimigos. No verso 6, Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar, construiu um altar e lhe deu o nome de El Bet-El, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Então aí, Betel, a palavra Beit, é casa, a casa de Deus. Quando Deus aparece a primeira vez, quando ele está indo para Padã Arã, o Senhor se revela ali no capítulo 28 de Gênesis. Ali está contando a história, nós não vamos repetir aqui, que já foi falado nos episódios anteriores. E ele tem esse encontro com Deus através do sonho. O Senhor se revela a ele um sonho. Depois que ele teve esse encontro com Deus, neste lugar, ele colocou o nome de Betel. Agora, aí no versículo 7, ele constrói o altar, depois que os filhos já estão limpos, depois que os filhos já estão, de alguma forma, livres das suas argolas, ou de tudo que eles tinham ali no corpo que não agradava a Deus. Então, ali ele chama aquele lugar de El Betel, né? É o Deus da casa de Deus. Ou seja, porque pela segunda vez ele está ali no mesmo lugar. Então, o Senhor chama ele para um recomeço. Ele tem que recomeçar daí a sua história. Porque foi aí que tudo começou. Mas a gente tem um parênteses aí, que o autor ali do livro coloca que no verso 8, ele fala que Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon Bacutê. Então, o que nós vemos nos versículos anteriores é que Jacó, ele está fazendo um culto, ele já está iniciando esse culto falando da história. E de repente acontece a morte de Débora. Então ele para tudo, vai tratar agora da morte da Débora. Por quê? Porque ela foi a babá da Rebeca. Então, ela era uma mulher muito considerada por Jacó, porque Jacó amava sua mãe. Lembra-se que ele era o filho querido de Rebeca, não é? Porque ele era muito caseiro e estava sempre perto da mãe, ouvindo o que a mãe falava. Ele seguiu todos os conselhos da mãe. E, por causa da mãe, ele vai até para a cidade encontrar assim, sua amada. Débora seria como uma avó para Jacó, né? Porque desde o nascimento até que ele foi crescendo, ele convivia com essa mulher. Ou uma segunda mãe, né? Porque ela paparicava ele que nem se fosse uma segunda mãe dele. Então,
ele tinha muito carinho, e ali então, onde ela foi enterrada, que tem esse lugar aí, Alon Bakut, que é a árvore do choro, não é? Do lamento. É o carvalho ou terebinto das lágrimas. Então, porque aí todos os que seguiam, todo o seu grupo ali, chorou muito por ela, né? Porque tinham muito carinho por Débora. No verso 9, depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Quer dizer que lá no Val de Jaboque, lá quando ele lutou com Deus, então esse fato ele está relacionando a esse fato que Jacó lutou com Deus ali. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. E ele foi muito prolífero, né? Porque ele tem uma prole, a palavra prolífero vem de gerar prole. Ele tem uma prole de filhos muito grande. É interessante que ele teve 12 filhos e uma filha. 11 filhos, e a filha foi lá em Arã. Mas esse 12º filho vai ser aqui já em Canaã. É muito linda essa história, maravilhosa, o que acontece aqui, a sequência das coisas. Então todos esses fatos que estão falando aqui do verso 9 ao verso 15, está citando aqui fatos que aconteceram. Ele começa o processo de educar os filhos e contar tudo que Deus fez, desde o período que ele sai da terra, deixa a casa do seu pai fugido do seu irmão e vai até Betel, onde Deus fala com ele, seguindo para Padã Arã. O que aconteceu lá quando Deus falou com ele, quando ele estava em Padã Arã, quando Deus manda ele voltar para a terra e quando Deus fala aqui com ele novamente, que foi quando o Senhor mandou ele sair dali, onde ele estava em Siquém, e voltar agora para Betel. Aí a transmissão oral era com a maneira como eles faziam o ensino naquela época, né? Então toda noite eles contavam a mesma história. E era muito bonito, porque todo mundo queria ouvir o que aconteceu com seu pai, com seu avô, com seu tio. Então essas histórias eram passadas de geração em geração. Então ele está fazendo isso agora, falando sobre esse Deus e o que Deus fez com ele. E no verso 16, então eles vão partir de Betel. Quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Ben-Oni, mas o pai deu-lhe o nome de Ben-Jamim. Ben-Oni significa filho da minha tristeza, não é? Ou filho da minha aflição. Mas o pai já pegou a criança e falou: não, esse aqui vai chamar Benjamim, filho da minha destra, ou filho da minha força, da minha direita. Ele tirou já essa forma negativa, porque ela estava falando isso porque ela estava já desfalecendo, não é? As pessoas associavam muito o nome dos seus filhos ao que elas estavam sentindo no momento. Mas o pai foi muito sábio ao tirar esse sentimento, porque imagina só, a criança já tinha perdido a mãe. E ainda, todo mundo que olhasse para ela falou assim: olha, você é o filho da desgraça, porque sua mãe morreu quando você nasceu, o filho da aflição, né? Então, o Senhor aí abençoou nesse momento. Essa questão aí do nome é muito importante. Então, ninguém melhor do que Jacó para fazer isso, porque ele sabia o que podia prejudicar a vida de uma pessoa, um nome.
Então ele abençoou o filho dele, falando: não, esse aqui é o filho da minha destra, é o filho da minha força. E então Benjamim foi abençoado, né? E assim morreu Raquel, e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. No verso 20, então diz: sobre a sua sepultura Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Hoje esse lugar é um patrimônio da Unesco, porque pertence ao mundo. Todo mundo pode ir lá e visitar o túmulo de Raquel. Muito lindo. Para efeito histórico e também mostrar que isso é uma verdade que Deus falou, revelou. E no verso 21, Israel partiu novamente e armou o acampamento adiante de Migdal-Eder. Aí essa região é uma região muito interessante, porque esse lugar, Migdal-Eder, significa a torre do rebanho. Era um lugar onde os pastores ficavam ali, porque havia um poço, havia um abrigo, então eles ficavam pastoreando as ovelhas naquele lugar, e depois os pastores se deitavam ali, descansavam ali durante as noites de frio. E provavelmente esse é o lugar também, porque esse lugar fica a 1 milha de Belém, né? Então talvez esse seja o lugar onde os anjos apareceram aos pastores para anunciar que Jesus tinha nascido em Belém. É um lugar maravilhoso saber que tudo aconteceu isso lá no passado, né? Então essa torre é onde eles ficavam ali de cima observando os rebanhos. Exatamente. E então esse marco histórico, né, liga o Antigo Testamento, né, a história aqui de Jacó, de Abraão, de Isaac, e também está ligando, unindo a história de Jesus. Se os pastores aparecem nesse lugar, que lugar maravilhoso é esse, não é? Onde Deus fala. Faz uma ponte. É o passado, aquele momento que Jesus está nascendo ali. Ali de Jacó até Jesus. Uns 1.900, 2.000 anos mais ou menos. Sem contar que nesse lugar onde, né, está aí perto tudo, onde Jacó acabou de sepultar sua esposa, deixou seu grande amor enterrado aí, né? E aí perto Jesus vai nascer, o grande amor de Deus. Então tudo acontece aí nesse lugar. Jacó ele tem duas perdas ali importantes, né? Primeiro a ama de Rebeca e agora a sua esposa amada. Então, e ela é enterrada exatamente nesse local, perto aí da onde os anjos vão anunciar que o Filho de Deus vem. Então, quer dizer, nesse local que é tão marcado, ainda hoje todo mundo pode visitar, o amor de Deus se manifesta a todos os homens, porque os anjos vêm anunciar que o Filho de Deus nasceu. Que glória! É uma bênção. A gente começa a ler e ver o que Deus vai revelando. É impressionante. E vai acontecer um outro fato também muito triste aqui, no verso 22. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. E ele ficou o quê? Muito bravo, né? Não gostou nada. Tem textos aí, outros textos que falam que ele não gostou nada, ficou muito bravo. Ele se enojou. O que acontece aqui? Por que Ruben vai deitar com a serva de Raquel, logo após a morte de Raquel? Então veja que havia uma rivalidade entre elas tão grande que esses meninos, que são os filhos da Lia, eles crescem vendo o pai o tempo todo com Raquel. O pai ama Raquel. E esses filhos tomam a dor da mãe. Porque não amar a sua mãe é excluir eles da relação. Estavam excluindo a mãe deles, estavam excluindo eles. Então veja que assim que Raquel morre, esse filho pensou, ele vai dormir com a Bila agora, porque a Bila era a serva de Raquel. Então, assim como ele se apegou a Débora, que era a ama, né, de sua mãe, e era praticamente sua segunda mãe, o filho provavelmente pensou,
ele vai se apegar agora a Bila, também não vai querer minha mãe. Ele não amava ali, ele tinha filhos com ela, mas ele não amava ali, ele amava Raquel. Então, ele provavelmente iria colocar a Bila no lugar. E então, quando este filho faz isso, nós já estamos vendo uma personalidade de uma pessoa muito revoltada, de uma pessoa que, né, toma a dor da sua mãe e cresce o tempo todo maquinando pensamentos contra o pai. E agora, como a mulher amada do pai não está, ele também tira Bila. E o pai se enojou, ficou muito furioso com o que o seu filho fez. E lá em Gênesis 49, versículo 3 e 4, pastor, o que ele vai fazer? Ali, quando Jacó está promulgando as suas bênçãos, falando sobre os seus filhos, ele fala: Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Então ele está falando que ele não vai ser o primogênito, apesar de ele ter nascido da força, que é o primeiro filho, nasceu da força do vigor do pai. Todo filho traz essa força, esse vigor do pai, e todo primeiro filho, né? Porque é o primeiro. Então ele já não vai ser mais o primeiro. Por quê? Porque ele subiu ao leito do pai. Está falando da relação que o filho teve com a sua serva, Bila. Então o Senhor tirou ele dessa posição de primogênito. E o primogênito ganhava quanto, pastor? Ali dizia que o primogênito ganharia sua porção dobrada, porção em dobro. Da herança. Da herança. E ele também ficaria com toda a responsabilidade da família. O primogênito ele tem que assumir toda a responsabilidade ali, depois que o pai já está velho, né? Ele tem que assumir essa responsabilidade de tocar os negócios da família. Então veja que quando o casal tem divisões, escolhas diferenciadas dos filhos, os filhos vão crescendo com problema de personalidade. Não é porque é o filho mais velho, já tem 20, 30, 40 anos, que ele vai crescer e vai ficar tudo bem. Não, depende do que ele passou. Então esse filho via a mãe sendo rejeitada, Raquel sendo amada, e então eles começaram também a criar contenda com Raquel. E provavelmente vão criar contenda com o filho de Raquel, que é José, e vão pegar no pé de José. E também só não vão pegar no pé de Benjamim por causa que eles vão vender o irmão para o Egito. Após a morte de Raquel, ele vai se apegar muito a José e a Benjamim. E novamente ele vai excluir os filhos. Então, ele foi um bom pai? Foi, porque ele deu a comida para os teus filhos, trabalhou muito. O que ele não soube fazer é dosar o carinho para esses filhos. Então, isso nós vamos falar num próximo episódio. Aquele acontecimento em Harã, quando o seu sogro coloca a Leia no lugar de Raquel, está repercutindo até agora. Você vê que coisa, hein? Depois de muitos anos, o problema está aqui ainda. Não vai sair, porque é uma coisa que foi feita contra a vontade do outro, né? Então, o que acontece? Ela foi imposta para ele e ele teve que aceitar essa mulher como sendo sua esposa. E só que os filhos que nasceram disso não tinham culpa. Então, o pai não soube fazer essa dosagem. Ele amava muito Raquel, só olhava para Raquel, não queria saber. A Lia só servia para dar os filhos para ele. No fim das contas, ele teve que ter um relacionamento com Lia e ele deve ter tido um carinho por ela. Mas o amor da vida dele era Raquel. Sim, ele tinha um carinho, mas eu digo, essa relação afetuosa com os filhos não transparecia para eles, porque essa atitude de Rúben e essa violência ele jogou em cima da serva, foi lá e pegou a serva do pai para ele. Como ficou esses dois filhos de Bila, Dan e Naftali?
Aí nós não sabemos como é que ficou, mas provavelmente não gostaram. Assim como o pai se enojou deles, ficou muito irado, provavelmente os filhos também. Mas aqui, o que acontece com Rúben é que ao tomar essa atitude impulsiva de subir no leito, né, da cama do seu pai com a mulher do seu pai, ele não só desonra o pai, ele passa por cima da autoridade do pai, né? Ele diz, você não fica com a minha mãe, você perdeu a Raquel, agora você também não vai ficar com Bila. Então ele tomou uma atitude aqui que... louca. E vai ter repercussão para a vida dele, porque ele não é abençoado na hora da morte do pai. Ele não recebeu a bênção. Ele vai perder a primogenitura. Então agora no capítulo 35, nos versos 27 ao verso 29, depois Jacó foi visitar seu pai Isaque em Manre, perto de Kiriat Arba, que é Hebrom, onde Abrão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos. Morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Então aqui ele relata a morte de Isaque, com 180 anos. Viveu bem. Você vê que quando o filho sai, ele estava perdendo a visão, não é? Quando o filho sai dali, ele tocou na pele de Jacó ali, a mãe tinha colocado a pele do animal, ele estava já cego, mas ele ainda viveu muito tempo. Ele tinha 100 anos quando aconteceu esse fato, e ele viveu então mais 80 anos. Desfrutou da presença do seu pai ainda por 60 anos. Por muitos anos. A Bíblia tem realmente assim, os relatos são bem resumidos, mas a gente percebe que Isaque viveu bastante tempo ainda depois que Jacó chega a Canaã. Então a gente vê a longevidade dele, mesmo ele estando lá cego, que a gente já pensava que ele estava quase morrendo ali. Você vê que ainda ele viveu muitos anos, viveu mais 80 anos. Você vê que Abrão viveu 175 anos. Seu filho Isaque superou, viveu 180. A gente pode falar aqui um pouco, melhorar essa situação aqui, de Raquel, né? Quando Raquel morre de parto, quando ele perde a sua amada ali, a sua dor é tão profunda, ele chora, eles passam ali naquele lugar. A palavra, né, Raquel significa rosa amorosa. Ela era bem firme, a gente vê que ela aprontava, você vê que ela foi lá e pegou os ídolos do pai. Ela era danada, ela enfrentava também Lia. Olha, hoje você pode dormir com ele. Ela era a chefa. Ela era a chefe, ela era a dona dele. Então ela era uma pessoa muito importante na vida dele. Ela produzia, acho que, o brilho, a alegria na vida de Jacó. E quando ele perde essa parte dele, como ele está com o seu filhinho novo ali, Deus deu esse consolo. Então Benjamim, que é a força, né, da sua destra, foi um consolo para ele. Então você nota uma coisa. Esse capítulo, ele relata 3 mortes e um nascimento. Então Jacó sofreu essas 3 perdas, mas ele recebeu também de Deus, vamos dizer assim, um presente que é Benjamim. Nós vimos este homem passar por tudo isso. Então a gente vê Jacó amadurecendo e ganhando o nome Israel com mais força, porque Benjamim vem agora como presente de Deus para ele, desse amor, né? Porque ele não pôde ficar com ela e agora ele tem que cuidar desse pequenino. Então todo dia ele está com ele ali, com o filho. Ele tem que continuar porque tem esse filho agora para criar. A gente sempre tem que entender que preservar desde cedo a autoimagem das crianças é muito importante. Essas mães aí, elas estavam se debatendo entre si. Então o que aconteceu? Elas acabaram incutindo nessas crianças a mesma coisa que Agar incutiu no Ismael, né? Elas acabaram incutindo nesses seus filhos as suas disputas. Isso é muito prejudicial. E isso é passado de geração para geração, porque esses filhos vão fazendo isso com os filhos deles.
Então, até que nasça um que faça diferente, demora. Isso que vai produzindo aí filhos e famílias destruídas. A gente sabe que a tendência do homem, né, é essa tendência para causar essas divisões, esse lado ruim que existe dentro do homem. Dentro do casamento existe o casal, que é prioridade. Então, a esposa tem sempre que honrar o marido e o marido honrar a esposa diante dos filhos. Todo problema que eles têm, eles devem discutir longe dos filhos, para os filhos não tomarem partido, de defender nem a mãe nem o pai. E também, tanto a mãe como o pai não devem pedir para os seus filhos escolher de quem eles gostam mais. Você lembra que no episódio 2 nós falamos sobre a questão do cultivo das coisas da família. A sabedoria com que os pais têm que ter para educar os seus filhos. E nesse cultivo você tem que tomar cuidado. Essas plantas são plantas tenras. Você não pode começar a jogar coisa na cabeça das crianças que vai inculcar nelas sentimentos de divisão. É o que estava acontecendo aí. Então o casal tem que tomar mais cuidado, porque o filho vai gostar do pai e da mãe. Não tem quantidade. Então, quando o casal está separado, a mãe tende a perguntar: você gosta mais do seu pai? Se é uma filha. Ou então o pai vai falar para um filho: você gosta mais da sua mãe. E isso cria muita dificuldade, tanto na cabeça do menino como da menina, porque a direção da filha sempre é para o pai e a direção do filho sempre é para a mãe, porque foi assim que Deus fez. Se a filha não olhar para o pai, não tivesse amor com o pai, ela não vai poder amar o seu marido e nem ter um relacionamento com ele. O filho olhar para sua mãe e ele não ter uma boa relação com a sua mãe, ele também não vai conseguir se relacionar com a sua esposa lá fora. Então, se o pai e a mãe brigam aqui, dentro do relacionamento, um não respeita o outro, isso é o normal dentro da vida dele. Ele vai crescer com esse normal lá fora. Vai criar um relacionamento de brigas, porque é o normal para ele. Ele cresceu com isso. Então, o que não é correto passa a ser correto. Então, nós temos que quebrar essa maldição que nós trazemos de relacionamentos anteriores. Ou seja, pais que brigam e agora você está formando a sua nova família. Então, seu pai e sua mãe discutiam, faziam isso, você tem que falar: Senhor, eu não quero isso para minha família. Eu não quero isso dentro da minha casa. Vou tratar meu esposo como eu quero ser tratada, como a Bíblia fala. E vou tratar meus filhos da mesma forma, com respeito e carinho. É lógico que nós vamos falar de correção. Correção é sempre apontar, mostrar para a criança por que ela está sendo corrigida. Você lembra que no episódio 2 nós falamos sobre coesão. O casal estar coeso. Então o casal estar unido nesse ideal de preservar a autoimagem dos filhos, de não discutir na frente dos filhos, de não falar mal de outras pessoas na frente dos filhos. Tudo isso para preservar a autoimagem da criança, para que ela cresça com uma autoimagem boa. E também para não criar o desrespeito da criança por aquele que você está atacando. Se a criança vê você atacar o seu marido na frente dela, ou vê você atacar a sua esposa na frente dela, ela pede o respeito pela pessoa que você está atacando. Então, se você está atacando sua esposa, a criança está vendo isso, ela vai perder o respeito pela mãe. Se a mãe está atacando você, marido, o filho e a filha vão perder o respeito por você, porque você está sendo atacado na frente da criança. Então, é muito sério a forma de relacionar-se de um casal. Casamento é a união. Um aqui é o mesmo objetivo, ou seja, duas pessoas diferentes buscando um ideal. Esse ideal que a gente falou no episódio 2, que é quando a família se une nesse ideal de servir a Deus, então aí a coisa fica mais bacana ainda, fica mais bonita ainda a coisa. Quando a família se reúne em volta de cultuar a Deus, como Jacó fez aqui. Vamos lá para Betel para fazer o altar? Tirem as suas roupas, coloquem roupas limpas, tirem os brincos, tirem os ídolos. Vamos fazer uma limpeza. Tira a maledicência da sua boca, tira
a briga, tira a confusão, o ódio, raiva. tira todas essas coisas e vamos fazer um altar aqui na nossa casa. Esse é o ideal da família. E esse altar, nós vamos trazer vocês, nossos filhos e nós dois, seus pais, para estarmos diante de Deus buscando a direção para a nossa vida e para educar vocês. Vamos orar juntos. E assim as coisas vão correr muito bem. Amém? Amém. Vamos encerrar? Você ora? Amém. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te exaltamos e glorificamos o teu nome. Sim, Jesus. Queremos te agradecer por todas as bênçãos recebidas em Cristo Jesus, teu Filho. E, Senhor, pedimos agora que o Senhor nos dê sabedoria aos pais para educar seus filhos, para que esses filhos possam crescer de forma saudável e que possam crescer na presença do Senhor, uma família coesa, uma família unida, para a honra e glória do teu nome. Nós pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Já quero me despedir dizendo: fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima.